que é a leucemia? Quando a gente fala em leucemia, apesar da gente pensar numa única doença, a gente está falando num conjunto de doenças que têm o mesmo nome. Se é um conjunto de doenças, óbvio, elas vão ter a leucemia ela vai ter uma coisa em comum. O que é o comum da leucemia? É que realmente é uma doença que vem de uma célula do sangue, tá? É literalmente o câncer da célula do sangue. Agora, ela não representa um único tipo de doença, né? Dependendo de onde está se formando esse câncer, a gente vai ter um comportamento e uma doença diferente. Mas quando a gente fala leucemia, é realmente um câncer e é o câncer do sangue. Quais são os tipos de leucemia? Então, a gente tem alguns tipos de classificação de leucemia e também vai ser baseado na célula que se transformou na leucemia. Então, na célula que se transformou no câncer do sangue. Então, se for uma célula muito imatura, uma célula muito jovem, a gente chama essa leucemia de leucemia aguda. Se a célula se transformou nesse câncer e já é uma célula mais madura, a gente chama de leucemia crônica. E o comportamento da leucemia aguda é completamente diferente do comportamento da leucemia aguda. Uma outra classificação clássica que a gente tem das leucemias é de acordo com a linhagem de célula que está gerando a leucemia. Então, se for uma linhagem mieloide, se a célula que se transformou na leucemia vem de uma linhagem mieloide, a gente chama essa leucemia de leucemia mieloide. Se vem de uma linhagem linfóide, a gente chama a leucemia de leucemia linfóide. Então, essas seriam as duas principais classificações, entre agudas e crônicas, mieloides ou linfóides, que a gente tem de leucemia. Quais são as principais causas da leucemia? Toda vez que a gente pensa num câncer, a gente está falando que uma célula sofreu uma mutação. Tá? Então, está lá dentro do DNA a causa da leucemia. Agora você vai me perguntar, tá bom, doutora, mas se aconteceu essa mutação, alguma coisa levou a essa mutação. E aí, a gente tem um certo incógnita. Tá? Algumas situações a gente não consegue descrever ou fazer uma relação causal entre a origem dessa mutação, né, e o que aconteceu para levar essa mutação. A gente sabe que a pessoa tem, se ela tem a leucemia, a célula do sangue dela sofreu uma mutação para ter se tornado uma leucemia. Agora, o que gerou, muitas das vezes a gente não consegue dizer. O que a gente sabe? Por exemplo, pessoas que tiveram contato com radiação ionizante. Então, um exemplo clássico disso, aquelas pessoas que tiveram contato com a bomba atômica no Japão, lá no final da Segunda Guerra, em 1945. A gente sabe que aquela população que não morreu no momento da explosão das bombas atômicas, houve uma incidência muito maior de leucemia nessa população por conta delas terem tido contato com uma carga de radiação ionizante muito grande. Então, a gente sabe que radiação ionizante gera mutação no DNA que pode gerar leucemia. Né? Uma outra situação clássica seria um tipo de pesticida que agora está até proibido no Brasil, que era conhecido como organofosforado. Eles também estão relacionados com esse tipo de gerar a mutação que gera a leucemia. Uma outra situação também que pode gerar leucemia são alguns produtos químicos. E aí o que a gente tem de clássico é o benzeno. Então, às vezes, pessoas que trabalham em indústrias químicas, a gente sabe que hoje tem um protocolo muito sério, tanto de EPIs que eles têm que usar, quanto de várias visitas aos médicos para fazer sempre hemograma, sempre avaliar muito bem esses pacientes, essas pessoas, né, que têm contato com esse tipo de produto químico. E aí o principal exemplo é o benzeno. Então, essas são situações conhecidas. Mas algumas das vezes, a gente chega, o paciente tem a leucemia e ele nunca teve contato com nada disso. Então, ocorre também aleatoriamente esse tipo de mutação que leva à leucemia. Existem fatores ou grupos de risco para desenvolver a leucemia? Hoje, por exemplo, a radiação ionizante. Quem que tem contato com radiação ionizante hoje? São os técnicos de raio-x. Né? Então, toda vez que a gente faz um raio-x, a gente está recebendo uma carga de radiação ionizante. Só que é uma carga pequena, tá? Uma carga mínima, que ao longo da vida não vai fazer a gente desenvolver uma leucemia. Se a gente fizer um raio-x, eventualmente uma vez, 2 vezes por ano, enfim. Né? É muito pequena a carga. Agora, você imagina quem trabalha com isso está o dia inteiro exposto a essa carga. Então, são pessoas que têm que trabalhar com EPI. Né? É obrigatório isso, porque senão seria um grupo de risco para desenvolver leucemia. Né? Pessoas que trabalham, como eu falei, com produtos químicos como benzeno. Né? Geralmente são produtos químicos derivados do petróleo. Também tem que ter um EPI muito correto, porque senão eles podem realmente desenvolver doenças relacionadas à mutação da célula. Podem desenvolver leucemia também. Então, esses seriam, né? A gente não pode chamar grupo de risco, mas seriam pessoas mais propensas a desenvolver a doença. A leucemia pode acontecer em qualquer idade? Sim, a gente tem, mas aí vai depender da leucemia.
né? Então, dependendo da leucemia, você vai ter uma idade típica. Por exemplo, a leucemia linfóide aguda, ela é muito comum em criança, né? Tanto que a gente escuta falar, aquela criancinha está com leucemia linfóide aguda. E é interessante porque, por exemplo, a leucemia linfóide aguda numa criança tem um prognóstico muito bom. A criança responde muito bem ao tratamento, né? Leucemia linfóide crônica, que seria um outro tipo de leucemia, é mais comum em pacientes idosos. Então, dependendo do tipo da leucemia, a gente vai ter uma faixa etária que é mais comum para aquela leucemia. Como é feito o diagnóstico da leucemia? Acho que o principal exame que vai chamar a atenção para a gente, para um paciente com leucemia, é um exame super rotineiro, que é o hemograma. Né? Aquele exame que a gente faz direto, super comum, fica pronto rapidinho. E esse exame já traz muita informação para a gente. Então, um paciente que se apresenta com anemia, que se apresenta com defesa ou muito baixa ou muito aumentada e alteração no número de plaquetas, é um paciente que a gente já vai, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo com esse paciente, né? E aí, o que dá o diagnóstico? Né? Qual que é o que fecha, que fala pra gente, então, realmente esse paciente está com leucemia? São exames medulares. Então, a gente vai ter que fazer um exame que chama mielograma, tá? Que a gente vai coletar uma gota de sangue de dentro da fábrica do sangue, né? De dentro da medula óssea. Né? Então, a gente vai pegar essa gota de sangue, vai corar e vai levar ao microscópio. Aí a gente já consegue saber se o paciente tem ou não leucemia. E a gente consegue certeza do tipo de leucemia através de um outro exame que também é feito através do sangue coletado da medula óssea, que chama imunofenotipagem. Então, esse exame classifica a leucemia para mim. É uma leucemia aguda, é uma leucemia crônica, é uma leucemia mieloide ou é uma leucemia linfóide. Então, se a gente tiver um tripé diagnóstico para leucemia, claro que tem outros exames, que daí são exames de acompanhamento, né, exames de estadiamento, mas o tripé diagnóstico é hemograma, mielograma e a imunofenotipagem medular. São esses 3 exames. Quais são os principais sintomas da leucemia? Quando a gente pensa em leucemia, a gente está pensando que tem um câncer dentro da fábrica do sangue. A nossa fábrica do sangue, como já diz o nome, ela está produzindo sangue. Né? Então, a nossa medula óssea está para produzir sangue. Quando a gente tem uma célula atrapalhando essa produção, a gente vai ter os sintomas da queda de produção do sangue. E a gente tem 3 tipos de células diferentes no nosso sangue. A gente tem as células vermelhas, que são as células que estão relacionadas com o transporte de oxigênio, né, que é a nossa hemácia. A gente tem os leucócitos, são as nossas células de defesa, e a gente tem as plaquetas, que são as células que estão relacionadas com a nossa coagulação. Né? Então, se eu não estou produzindo essas células de forma correta, porque eu tenho um tumor, eu tenho um câncer dentro da minha fábrica do sangue, eu vou ter sintomas relacionados a isso tudo. Então, um paciente que está com alteração na parte vermelha do sangue, ele vai começar a ter anemia, tá? Mas o que vale lembrar? Não é porque o paciente tem anemia que ele está com leucemia, tá? E a gente não tem anemias que se transformam em leucemia. Na verdade, a leucemia que gera a anemia, tá? Então, um dos sintomas é sintoma de cansaço. Uma pessoa começa a ter muito cansaço porque está com anemia. Alterações das células de defesa. Então, a pessoa começa a ter infecção de repetição. Né? Olha, doutora, eu vim aqui semana passada, estava com dor de garganta, tomei antibiótico, continuo com dor de garganta. Terceira vez que eu pego sinusite, não está melhorando com antibiótico. Poxa, vamos fazer um hemograma nesse paciente, porque está estranho, está tendo muita infecção de repetição. E o outro fator é a alteração da coagulação. De repente, o paciente começa a ter sangramentos, começa a aparecer o que a gente chama daquelas pintinhas de sangue, que o nome dentro da medicina são petequias. Né? Começa a aparecer um monte de petequia, começa a sangrar à toa. Olha, de repente meu nariz começou a sangrar, de repente comecei a escovar o dente, começou a sair sangue. Então, esses sangramentos também falam a favor da gente investigar, da gente pelo menos pedir um hemograma. Então, sempre a clínica, os sintomas clínicos de uma leucemia, eles estão muito relacionados a essa alteração das células do sangue, dessa produção de células do sangue que está sendo afetada por você ter um tumor dentro da fábrica do sangue. A leucemia tem cura? Então, leucemia tem cura, tá? Só que a gente precisa classificar a leucemia para a gente saber se vai ter cura ou não, né? Não precisa desesperar, deixa eu explicar. As leucemias agudas, que são essas leucemias que realmente têm um comportamento muito mais agressivo, são mais graves, são aquelas leucemias que a gente não tratar, eventualmente o paciente realmente vai a óbito, a gente tem que tratar rápido. Essas leucemias são altamente curáveis, tá? Foi o que eu falei, é a criança pequenininha que a gente descobre que teve uma leucemia e que ficou curada. Então, leucemia aguda tem cura. Leucemia crônica, como o próprio nome diz, é uma doença crônica, tá? E na maioria das vezes não tem cura, a leucemia crônica. Tá? Mas se a gente for pensar, a maioria das doenças crônicas a gente não tem cura mesmo. A gente não cura pressão alta, a gente não cura diabetes, que são doenças crônicas, né? Então, a leucemia crônica, o que a gente vai conseguir fazer, a gente tem tratamentos,
né? Algumas, inclusive, não são necessárias de serem tratadas, algumas leucemias crônicas, só que de uma forma geral o paciente vai conviver muito bem com a sua leucemia crônica. Tá? Ele não vai se curar, mas ele vai ter qualidade de vida normal e vivendo com uma leucemia crônica. Quais são os principais tratamentos medicamentosos para a leucemia? Depende da leucemia, né? Leucemias agudas é quimioterapia, não adianta. Geralmente, as leucemias agudas, elas têm um ciclo de quimioterapia que a gente chama o primeiro ciclo de indução, que é quando a gente vai fazer quimioterapias extremamente agressivas e que vão fazer com que essa medula óssea com que essa quimioterapia retire essas células de leucemia da medula óssea e a gente vai fazer com que essa medula óssea volte a produzir células normais. A gente brinca nos termos de hoje que a gente vai dar um Ctrl Alt Del na medula. Né? A gente vai realmente deletar aquelas células que estão na medula e a nossa intenção é que quando a gente tira as células de leucemia, a gente dê novamente a capacidade, proporcione para a medula novamente a capacidade de produzir as células do sangue normalmente. Tá? Isso seria um primeiro tratamento e depois, geralmente não é com um único ciclo de quimioterapia, mas depois os próximos ciclos, depois dessa primeira indução, que é a primeira quimioterapia, a gente vai fazer com que a gente não quer que essa leucemia volte, então a gente mantém aí mais um período de quimioterapia e esse período de tratamento depende muito aí do tipo de leucemia, uma leucemia linfóide, uma leucemia mieloide. Cada leucemia tem as medicações e os protocolos, os tempos de tratamento de cada uma delas. As leucemias crônicas, como eu falei, podem ser tratadas. Algumas vezes eu não preciso tratar a leucemia crônica, tá? E aí, hoje, para a leucemia crônica, a gente tem uma gama de tratamentos que algumas vezes envolvem não só quimioterapia, mas envolvem medicações que são inibidores de tirosinoquinase, são medicações que a gente chama de anticorpos monoclonais. Então, depende do tipo de leucemia, eu vou ter um tipo específico de tratamento que não é obrigatoriamente quimioterapia. Em que casos o transplante de medula é indicado para o tratamento da leucemia? A leucemia, ela, como eu falei, ela tem uma classificação. E de acordo com essa classificação, a gente tem um tratamento melhor para esse tipo de leucemia. Geralmente as leucemias crônicas a gente não vai indicar transplante de medula, porque hoje a gente tem medicamentos que são altamente eficazes no tratamento da leucemia e que mantêm o paciente com uma qualidade de vida excelente, sem que a gente precise curar. A leucemia crônica se torna realmente uma doença crônica e o paciente vive muito bem, convive muito bem com a sua leucemia crônica. Já as leucemias agudas, a gente vai ter uma classificação de risco. Quando a gente faz essa classificação de risco da leucemia aguda, a gente vai ver que alguns pacientes vão ter um prognóstico pior do que outros. Esses pacientes que têm um prognóstico pior, a gente já pode indicar o transplante de medula óssea já por uma consolidação dessa quimioterapia. Né? A ideia aqui é que a gente sabe que se ele fizesse só quimioterapia, talvez não seja tão bom, talvez tenha um risco da leucemia aguda voltar, então o que vai garantir que essa leucemia não volte seria um transplante de medula óssea. Então, nessas situações, né, dependendo da classificação da leucemia aguda, a gente já indica o transplante de medula óssea. Quais são os tipos de transplante de medula? Então, a gente tem dois tipos de transplante. A gente tem o transplante alogênico e tem um transplante autólogo de medula. O que é o autólogo? O autólogo, ele é basicamente uma quimioterapia. Eu vou pegar um paciente, vou tirar a célula-tronco da medula dele e vou congelar. Depois que eu congelei essa célula-tronco, eu vou fazer uma quimioterapia nesse paciente, geralmente uma quimioterapia bem mieloablativa. O que isso quer dizer? Uma quimioterapia que vai ter muito efeito na medula óssea, que talvez, se eu não devolver essa medula óssea que está congelada, essa medula não consiga sozinha se recuperar. Então, eu faço essa quimioterapia bastante forte, bastante agressiva, e aí, de acordo com esse quimioterápico, entre 1 ou 2 dias, eu vou descongelar essa medula, que é do próprio paciente, e vou devolver para o paciente. Então, na verdade, o que é? É uma quimioterapia onde eu faço um resgate com a própria medula do paciente que não sofreu o efeito dessa quimioterapia que ele fez. Né? Então, isso é o transplante autólogo, é da pessoa para a pessoa mesmo. E eu tenho os transplantes halogênicos. O transplante halogênico é quando o doador, ele não é a mesma pessoa que o receptor. Então, eu tenho um receptor, que é a pessoa doente, e ele vai receber de uma outra pessoa essa medula. Pode ser um irmão, como pode ser de um banco de medulas. Tá? Existe também um transplante que é halogênico, que é de cordão, quando a gente usa a medula óssea, a célula-tronco que está vindo dos cordões umbilicais. Né? Então, esses seriam os principais tipos de transplante. O autólogo, quando é da mesma pessoa, e o halogênico, quando não é da mesma pessoa, quando a medula vem de um irmão ou de um banco de medulas. É possível prevenir a leucemia?
prevenção para leucemia não existe, né? Na verdade, do que a gente conversou aqui seria assim, você não se expor a essas situações que talvez aumentassem o seu risco de ter a mutação genética que pode levar à leucemia. Então, uma pessoa que trabalha com produto químico, usar o EPI, um técnico de radiologia também usar o EPI adequadamente, uma pessoa que trabalha numa lavoura, não usar substâncias tóxicas, pesticidas, né, que possam provocar, que a gente sabe que estão proibidos, que são os organofosforados. Teoricamente, isso seria uma forma da gente prevenir, mas não existe uma prevenção, né? Eu não tenho controle realmente se está acontecendo a mutação lá dentro da fábrica do sangue que vai predispor a leucemia. Seria mais evitar essas situações que são bem conhecidas, né? A leucemia é uma doença com influência genética ou hereditária? Então, por exemplo, se eu tenho uma gestante que está grávida e tem leucemia, ela não vai passar essa leucemia para o filho, tá? Não passa, as células de leucemia não passam através do cordão umbilical. Tá? Então, esse tipo de transmissão não acontece. Agora, toda leucemia é uma doença genética, né? Como a gente falou, para eu ter a leucemia, eu preciso ter uma mutação dentro do DNA da célula que está dentro da medula óssea, né? Da célula do sangue da medula óssea. Então, todo câncer é uma doença genética, porque você precisa dessa mutação para ser gerado a célula do câncer, tá? Mas não tem essa hereditariedade. O que a gente sabe hoje é que com o melhor estudo de toda a biologia molecular das leucemias, a gente sabe que existem algumas mutações genéticas que podem passar de pai para filho. Tá? E aí, se a pessoa tem essa mutação genética, né, a pessoa que está com leucemia tem essa mutação, a gente pode até investigar na família para ver se essa família, né, se os filhos vão ter essa mutação também, porque daria uma maior predisposição a essa pessoa ter a leucemia. Hoje já existe isso. Então, normalmente o que é feito? A gente descobre que o paciente tem leucemia, a gente tem um painel de avaliação das mutações genéticas que essa pessoa pode aparecer. Se dentre esse painel aparecer alguma que tem uma relação familiar, a gente pode até querer estudar a família, avaliar a família, né? Hoje já existe isso, mas são exames que, infelizmente, hoje não são todos que têm acesso, que são exames extremamente caros, né? Que acho que isso, para um futuro, acho que a gente vai ter uma avaliação melhor dessa questão hereditária relacionada à leucemia. Qual é a importância do diagnóstico precoce para a leucemia? Então, leucemia ela é um tipo de câncer que é muito difícil a gente fazer diagnóstico tardio. Né? Por exemplo, um tumor de mama, que às vezes, tinha um carocinho, faz 3 anos que tem esse carocinho, mas nunca cresceu, tal. A leucemia, ela é tão dramática, a leucemia aguda, que é muito difícil a gente descobrir com mais de 2, 3 semanas que o paciente tem alteração, porque ele vai muito no pronto-socorro, ele vai estar sempre procurando atendimento, ele não vai estar se sentindo bem. Uma pessoa que com leucemia aguda, uma pessoa está se sentindo doente, né? E aí não tem muito atraso do diagnóstico, nem muito atraso para começar o tratamento. Já as leucemias crônicas, às vezes o paciente tem há anos e não sabe. Porque, como eu falei, é uma doença crônica que às vezes não está afetando o paciente. E muitas das vezes esses pacientes nem precisam ser tratados. A gente consegue fazer o diagnóstico e muitas das vezes já fica, olha, vamos continuar acompanhando, está tudo bem do jeito que está. E geralmente continua desse jeito. Mas as agudas a gente sempre consegue um diagnóstico muito rápido, porque o paciente é muito sintomático, né? O paciente com leucemia aguda, ele não é aquele paciente que fica muito tempo com a doença sem ser descoberta. Geralmente a gente descobre rápido. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.